Bora para mais um vídeo assim, ó. Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer Brasileirão. Ainda hoje se fala desse assunto. Vamos falar aí de Flamengo, que já é campeão. E o Palmeiras agora se consolidou como vice-campeão. Não pode ser acompanhado pelo Cruzeiro, né? Depois do empate do Cruzeiro com o Botafogo, vamos falar sobre a rodada de hoje, a última, né? Começa aí nesse sabadão e termina domingo. Para encerrar o assunto, lembrando que também vai ter Copa do Mundo, teve o sorteio ontem, né? Não sei se eu vou falar nesse vídeo ou no próximo, vai depender do tamanho do vídeo aí, né? Vamos falar também sobre campeonatos internacionais. Hoje tem semifinal, na verdade é final, né, da MLS, semifinal de outros campeonatos, como por exemplo, Campeonato Argentino e Liga Mexicana de Futebol, além de feminino, Paulista Feminino. Vamos falar como é que ficou aí o embate, né, entre as equipes. Vamos então aí na tela para você, compartilhando. Vamos começar de Brasileirão, sempre o mais pesado campeonato. A gente começa que é para, se você quiser ver a informação e já vazar, pode ficar à vontade, né? Mas estamos aqui, ó, tá aí na tela. Botafogo 2, Cruzeiro 2. Esse resultado colocou aí o Palmeiras na segunda colocação, vice-campeonato, né? Vice-campeão do brasileiro não pode ser mais acompanhado. Agora a gente confere aí na tabela, tá? Hoje tem Mirassol e Flamengo, jogaço aí às 18h30, lá na casa do Mirassol, lá em Mirassol, né? Jogaço. Fluminense e Bahia, né? Também jogo importante. Ainda tem briga, viu? Aqui tem briga ainda pela disputa de posição do Campeonato Brasileiro, G4, G5, né? Classificação para Libertadores, classificação para a Sul-Americana e também briga pelo rebaixamento vai ser definida aqui, ó, nessa rodada, né? Então, quer ficar de olho? Tá aí, ó, Corinthians amanhã e Juventude. Corinthians e Juventude amanhã. Ceará e Palmeiras, lá em Ceará, né? De grande jogo. Palmeiras já se consolidou na segunda colocação, tá tranquilo, pode até perder, que não vai mudar em nada aí, né? Mas é importante ganhar porque o Pix cai, né? Pix não deixa de cair na vitória, né? O Santos aqui vai brigar pelo rebaixamento e vai brigar logo contra o Cruzeiro, né? Cruzeiro que vencendo aí pode ganhar um dinheirinho a mais aí nessa partida. Também temos o Sport Recife contra o Grêmio. Vitória, né? Que pode escapar aqui contra o São Paulo. Será se o São Paulo vai deixar o São Paulo quer Libertadores, né? Não pode vacilar porque tem Botafogo e Fluminense. E aí ele pode cair numa pré-Libertadores, podendo até ficar também de fora, né? Dependendo do barulho aí que der nas partidas. Botafogo enfrenta o Fortaleza amanhã também. Você viu aí que a maioria dos jogos é amanhã, né? Hoje tem o que mesmo? Só, né? Hoje tem só Flamengo e Mirassol, só. Aí amanhã, a maioria das rodadas aqui, ó, Internacional brigando pelo não rebaixamento contra o Bragantino, precisa vencer e torcer para uma galera perder. E aí nós temos o Atlético Mineiro, né, também. Tá bem disputado aí. Vamos ver a tabela agora então, vou colocar na tela. Tá aí. Vou abrir esse joguinho aqui do Santos e Cruzeiro, Santos que briga, né? Ó, então vamos analisar aqui primeiramente Palmeiras, né? Se o Palmeiras perde e o Cruzeiro vence, o Cruzeiro chega a 73. Mesmo o número de pontos do Palmeiras, só que não pode acompanhá-lo pelo número de vitórias do Palmeiras, que tem 22, ficaria 22 contra 20. Palmeiras continuaria na terceira colocação. Mirassol também não pode ser mais acompanhado pelo Fluminense, perder vaga aí, né, no G4. Então, vaga direta para a Libertadores. Mas o Fluminense pode perder para o Bahia, para o Botafogo. O São Paulo tá fora aí, né? Tá fora da disputa pela Libertadores de forma direta, vai ficar na Sul-Americana mesmo, né? Então tá aí. Pode perder posição aí o São Paulo para o Bragantino, por exemplo, né? Se o São Paulo perde ali e o Bragantino vence, o Bragantino chegaria a 51, vamos ver, perderia aqui pelo número de vitórias, né? Até que o saldo de gols do Bragantino é bem ruim, mas perderia. Mas o próprio Bragantino também pode perder posição aí para o Corinthians, para o Grêmio e se brincar aí até para o Vasco, será? Não, o Vasco aqui tem 13 vitórias, chegaria a 14. É, poderia sim, porque o Vasco tem um saldo melhor do que o do Bragantino. Tá zero, né? O Bragantino é -10. Então aqui tem disputa aqui também, ó. Santos, se ele vencer, ele pode tirar o Atlético Mineiro, pode tirar o Vasco, né?
aí da zona de classificação, dependendo do que o Atlético Mineiro fizer, para a Sul-Americana. Então, essa galera, além de estar bem ameaçada aqui, ainda pode perder posição, né? A ameaça de rebaixamento fica para quem? Fica para o Santos, 44, porque o Vitória tem 42, então o Vitória vencendo chegaria a 45, e aí o Santos cairia com 44 pontos. O Internacional também quase rebaixado em o Inter. Então essas duas equipes aqui são as mais ameaçadas, né? E o Ceará e o Fortaleza, né? Fortaleza está embalado aí, ó, se você observar, são 4 vitórias nos últimos 5 jogos e um empate, né? Então tá muito bem aí na fita. Vai ter briga aí até o final da tabela. Vamos ver como é que fica aí cena dos próximos capítulos. E você, gostou da emoção aí do Brasileirão? Vai assistir essa última rodada ou já está satisfeito com o seu time do coração? Coloca aqui nos comentários. Vamos aqui, Copa do Brasil, só para lembrar para você, né, que tá chegando a hora, falta 4 dias aí, quarta-feira já agora, da semana que vem, Cruzeiro e Corinthians, Mineirão, jogaço, né? Horário 21 horas e 30 minutos. E no dia seguinte, né, na quinta-feira, tem Vasco e Fluminense, Maracanã. Os dois jogos vai ser no Maraca. Então, o Vascão da Massa aí vai tentar bater o Fluminense. O Fluminense é até um time um pouco melhor que o Vasco. Não é nem que o elenco do Vasco é tão ruim, mas eu acho o time do Fluminense um pouco mais preparado, né? Vamos falar aqui de Paulista Feminino, como é que ficou a final? Ficou ali aquilo que a gente já esperava, Palmeiras e Corinthians, primeiro jogo, no amanhã já, né? Amanhã, ó, domingão, 11 da manhã, Palmeiras e Corinthians. E Corinthians e Palmeiras, jogo da volta no próximo domingo. Como é que ficou a partida? 1-1, Palmeiras e Ferroviário na quinta-feira. Palmeiras 1-1, tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, ficou 3-1 no placar agregado. Já o Corinthians meteu o mesmo placar ali em cima do São Paulo, 2-1. O primeiro jogo também havia sido 2-1. Ficou 4-2 aí no placar agregado, então é amanhã. Palmeiras e Corinthians, e a chance aí do Palmeiras devolver as últimas derrotas que tem sofrido aí para o Corinthians, principalmente em finais, né? Quando se encontra em Brasileiro, Copa do Brasil e outros campeonatos aí, o Palmeiras está freguês aí do Corinthians no feminino. Vamos ver aí se consegue, né, fazer uma proeza em cima de uma equipe que parece uma seleção, né, essa equipe do Corinthians. Tranquilão, guerreiro, vamos aqui de MLS, é hoje, Inter Miami com Messi Campo, Messi e companhia, a Lede, a galera toda vai estar por aí, né? Contra o Caps, que é um time também que está muito bem nessa temporada, vamos ver como é que fica então essa partida, guerreiro. E aí, o que que você acha? Consegue o Inter Miami vencer o Caps? Ou o Caps vai aprontar para cima do Inter Miami? Vamos pulando direto para argentino. Hoje tem amanhã também, né? Amanhã não, só segunda-feira, né? Lembrando que é só semifinal aqui do Campeonato Argentino. Boca Juniors e Racing, jogaço aí. Dois times pesados do Campeonato Argentino, gigantão, né? Clássico gigantão. E aqui do lado, aqui sobrou o time intermediário, né? O Ginásio contra o Estudantes. Estudante que também é super campeão da Libertadores, mas é do passado, né? Atualmente aí virou um time de classe média, né? Se é assim que pode dizer. Tomara que não o torcedor do Estudante venha aqui me xingar em castelhano, né? Mas tá aí. Duas equipes média contra duas equipes grandonas aí. Vai dar uma final Davi e Golias, né? Gigante e pequeno. Nós vamos ver como é que vai ficar então essas emoções aí. Vamos trazer aqui, hoje tem, ó, quartas, não, semifinal também, né? Semifinal aí da Liga Mexicana, Liga MX, tá aí então, ó, primeiro jogo, quinta-feira, né? Quarta-feira tivemos Cruz Azul e Tigres 1-1 e o Monterrey bateu o Toluca por 1-0. Eu falei que ficou barato aí a vitória do Monterrey, porque um placar de 1-0 dá para reverter. Aí hoje já tem, ó, Toluca e Monterrey. E aí o Toluca vai jogar em casa, né? Pode devolver na mesma moeda. E aí temos Tigres e Cruz Azul amanhã, domingão. Os horários é aqueles, né? Se tu ficar acordado, tiver com insônia, assiste aí Tigres e Monterrey, meia-noite e 10.
E se tu tiver aí cansado, mas tiver com vigor ainda para assistir um pouco, ó, Toluca e Monte Rei hoje, 22 horas. Vamos aí então, Guerreiro de Mais Futebol, só lembrar para você, tá? Terça-feira tem Liga dos Campeões da Europa, ó, tá chegando, ó, a final da fase de grupos, né? Falta duas rodadas com essa que vai acontecer. E aí você vai acompanhar todo o resumão aqui no canal do Guerreiro. Além de Liga dos Campeões da Europa, na terça-feira também tem Liga dos Campeões da Ásia. As ligas dos campeões se encontrando, né? A da Ásia e da Europa. Todos eles na terça-feira aí. Resumão é aqui no canal do Guerreiro. Já se inscreve aí então, se você não quer perder, né? Tá aqui o da Ásia. Na quinta-feira tem Conferência League e Liga Europa. Vou mostrar aí para você alguns confrontos. Está chegando também reta final da Liga Europa e Conferência League. Todas elas acontecem aí na quinta-feira, dia 11. Tá aqui, né? Vamos passar para português. Campeonato Português. Não é aula de português, não. É Campeonato Português. Tá aí na tela para você. Ontem tivemos o clássico, o gigantão, né? Sport e Benfica, e quem se beneficiou mesmo foi o Porto, né? Aí as duas equipes empataram. E com o jogo do Porto, né? Que vai acontecer hoje ou amanhã, vamos ver agora, né? O Porto pode abrir 5 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Sport, e é o atual campeão, o Sport, né? Benfica um, Sport um. O Santa Clara joga hoje, né, contra o Casa Pia, meio-dia e 30. AVS SAD contra Rio Ave às 15. Farmalicão e Braga às 17h30. Amanhã tem Estoril e Moreirense. Amanhã também tem Alvareca e Nacional, Estrela Amadora contra o Arouca. E tá aqui, ó, Porto e Tondela, só que o Tondela joga em casa, né, contra o Porto. Pode ajudar aí o Sport e o Braga, né? Sport e o Braga não, o Benfica e o Sport, né? Mas se vencer, pode abrir 5 pontos aí na frente. Fica um jogo aqui para segunda-feira no português. Copa, na verdade, Copa não, Taça, né, de Portugal. Só dia 17. Vamos falar aqui então de campeonato italiano. Na tela para você, ontem tivemos um jogão aí do campeonato italiano. Na verdade, não tivemos, né? Vai ter hoje. Geralmente o italiano tem um jogo na sexta, não teve, mas é hoje aqui, ó. Sassuolo contra Fiorentina. Internazionale joga com o Como, 2 da tarde. Esse jogo do Sassuolo é 11 da manhã. E também teremos ainda Verona e Atalanta às 4h45. São os 3 jogos de hoje. Amanhã tem mais, ó. Amanhã tem Cremonese, Lens, Cagliari, Roma, Lazio, Bologna, Napoli, Juventus de Turim. E na segunda-feira 3 jogos. Aí deu bom, né, para nós na segunda-feira trazer informação. Vamos aqui de Copa da Itália, com as informações que temos aqui. Atualizando a página. Então, quinta-feira, dia 4, nós tivemos 2 jogos aí, né? O Bologna bateu o Parma 2-1 e a Lazio bateu o Milan, né? Aí os demais jogos, dia 13, Roma e Torino, Fiorentina e Como joga no dia 27, bem longe, né? Hoje também tem Premier League, ali, os jogos quase que completos, né? Hoje e amanhã teremos aí, tá atualizando a página da Premier. Hoje tem Aston Villa e Arsenal, 9h30 da manhã, daqui a pouco. Everton e Nottingham Forest. O Igor Jesus está jogando no Nottingham Forest, né? Joga aí ao meio-dia. Meio-dia tem Newcastle e Burley, City e Sunderland, além de Tottenham e Brentford. São os jogos do meio-dia. Mais um jogo aqui do meio-dia, Bournemouth e Chelsea. Jogaço, né? O Leeds joga contra o Liverpool às 14h30 e amanhã tem Brighton e West Ham. E o Fulham joga contra o Crystal Palace, são só 2 jogos amanhã. E o Wolverhampton joga na segunda-feira. Wolverhampton que está aí na zona de rebaixamento. E tem o colombiano lá que jogava no Fluminense, agora me fugiu o nome aí. Que quer tá aí cotado para voltar, ou para Palmeiras ou para Flamengo, né? Pelo menos especulação tem. Vamos aqui de Copa da Inglaterra. Tivemos um jogo ontem, 4-0 do Salford City contra o Leyton Orient. 4-0, hein?
E hoje nós temos esses jogos aí. Não vou nem citar o nome, não vou nem arriscar. Amanhã eu arrisco, né? Trazendo o resultado aí pra você. São hoje, meio-dia, ó. Só jogaço aí da Copa da Inglaterra, tá? Todos esses jogos ficam aqui, ó. São 14 jogos hoje, né? 14. E mais aí 4 jogos amanhã e um na segunda-feira. Essa é a Copa da Inglaterra. Muito bem, guerreiro. Vamos aí demais, né? Vamos aí demais. Liga La Liga, né? Tá aí na tela para você. Tinha dado uma travadinha aí no vídeo. Tá aqui La Liga na tela aí para você, guerreiro. Tivemos ontem Oviedo e Mallorca 0-0. Hoje tem Vila Real e Getafe, 10 da manhã, meio-dia tem Alavés e Real Sociedad. O Betis joga contra o Barcelona às 14h30 e o Atlético Bilbao tem o clássico com o Atlético de Madrid às 17h. São esses três, quatro jogos, né, de hoje aí da La Liga. Amanhã tem mais, tem Elche e Girona, Espanhol e Raio Valecano, Sevilha, Valência e Sevilha, Real Madrid e Celta de Vigo. Além disso, segunda-feira, Osasuna e Levante, único jogo da segunda-feira, tá? Muito bem, Copa do Rei da Espanha, nada ainda, né? Só aqueles jogos ali do dia 3 de janeiro. Vamos falar então de Bundesliga na tela aí para você. Campeonato alemão que tem o Bayern aí, bem disparadão aí na liderança, né? Ontem tivemos o Manchester 05, perdeu para o Mönchengladbach 1-0, fora de casa, né? O Mönchengladbach bateu aí o Manchester 05, ó. O resultado tá aqui. Hoje tem Colônia e São Paulo, 11h30 da manhã. No mesmo horário tem Augsburg e União Berlim. Tem também Augsburg contra o Leverkusen e o Enderhen joga contra o Freiburg. O Stuttgart joga contra o Bayern, também 11h30. 2 da tarde, RB Leipzig e Eintracht Frankfurt. E o Hamburgo joga amanhã contra o Werder Bremen e o Borussia joga contra o Hoffenheim. 2 jogos para o domingo aí, sempre deixa a Bundesliga. Copa da Alemanha, tá aí na tela para você. Vamos falar de jogos da Copa da Alemanha, ainda sem data, né? Mas dia 3 nós tivemos os dois últimos jogos, os três, né? Aí foram esses aí que tá na tela. Vamos pular então, vamos falar de campeonato francês. E o Lens está na frente ainda do Paris Saint-Germain. Vamos ver a história hoje, né? PSG pega o Rennes. Vamos ver que o Lens joga, né? Ontem tivemos Stade Brastoy 1, Mônaco 0. Grande vitória do Stade, né? O LOSC também bateu o Olympique. Isso ajuda tanto o Lens contra o PSG. Então, dois resultados de 1-0. Aí hoje tem Nantes e Lens. O Nantes joga 1 da tarde. O Tolosse joga contra o Estrasburgo, 3 da tarde. E às 17h05 joga PSG e Rennes. Amanhã tem Nice Rangers, tem Le Havre e Paris Futebol Clube. O Alchared joga contra o Metz. E amanhã, para fechar, Lorient Bracton contra o Lyon. São os jogos do Campeonato Francês. Vamos ver se tem Copa da França ou se está parado, né? Copa da França só no dia 19 do 12, tá perto, né? Então nós teremos aí Copa da França. Vamos de campeonato holandês na tela aí para você, a famosa Eredivisie. Tivemos ontem o Excelsior, perdeu em casa para o Groningen 2-0. Hoje tem Hever e PSV, meio-dia e 30. Fortuna Stend contra Ajax, 2h45. Às 4 horas tem Heracles e Telstar. E para fechar os jogos de hoje, Feyenoord e Zoyle, às 17. Amanhã tem Utrecht e Twente, Volendam e NEC. E o ASE joga contra o Go Eagles. E
para fechar aí os jogos de amanhã, Sparta Rotterdam contra o NAC. Esse é o campeonato holandês. Vamos aqui de turco, né? Campeonato turco. Tem clássico no turco, né? Tá aí na tela para você então. Tivemos ontem Galatasaray e Samsunspor, né? 3-2 para o Galatasaray. O Exipor joga contra o Kayserispor, 8h30 da manhã, daqui a pouquinho. Então, esse jogaço, né? O Konyaspor enfrenta o Rizespor, 11 da manhã. E o Istambul enfrenta o Fenerbahçe. Tá aqui o clássico de hoje do Campeonato Turco, Istambul e Fenerbahçe. Jogaço, né? Dois times aí da capital. Aí temos aí o Gezimblik contra o Karamurg, o Kocaelispor contra o Kanzipaşa, são jogos de amanhã, né? Esses dois. E também o Gaziantep contra o Trabzonspor. Trabzonspor tá bem aí nessa temporada, né? É G3, se não estiver enganado. Alişanpor e Antalyaspor na segunda-feira. E o Besiktas também só joga na segunda. Vamos de Sauditão, já trouxe Liga dos Campeões da Ásia, então nós vamos fechar o nosso vídeo aqui, né, no Sauditão. Tá aí na tela para você, então, Saudito. Só na sexta-feira, dia 19, aí que volta o Sauditão. E no dia 23 vai ter Copa do Rei Saudito semifinal, né? Beleza, guerreiro? Então chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para não perder nada do seu time do coração. E também as informações aí da temporada que se inicia para brasileiros aí. Lembrando que já tem campeonato estadual, né, em janeiro e também copinha, né? Pois é, copinha é bem legal, né? Por esse vídeo então é isso. Um abraço, valeu e fui. Daqui a pouco a gente traz aí sorteio da Copa do Mundo.